Bom dia a todos. Quero inicialmente pedir perdão por uns minutinhos de atraso, mas a gente precisa dar abertura e sequência à audiência pública, momento em qual saúdo Eduardo, diretor de Finanças da Prefeitura de Hortolândia, aqui entre nós, o vereador Carlão, do Nova Europa, compõe a mesa aqui conosco, e o vereador Eduardo Lipaus, que também nos acompanha aqui junto à mesa. Inicialmente eu quero me apresentar, aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou o vereador Ananias, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem como finalidade conduzir os trabalhos desta presente audiência pública. Infelizmente, eu acho que o termo mais adequado é esse, devido à pandemia, à grave crise sanitária que a gente atravessa, do Covid-19, nós ficamos, todos os entes públicos, limitados à presença do público em geral. Não seria diferente nessa audiência. Nós temos a presença limitada em razão do Covid, porém, para que nós possamos garantir a transparência, essa audiência pública, que objetiva a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do 6º bimestre de 2020 e de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2020, está sendo transmitida ao vivo através do endereço eletrônico da Câmara Municipal de Hortolândia. Sejam todos aqueles que nos assistem bem-vindos, e será disponibilizado um chat para questionamento, para pergunta, para explorar a capacidade técnica do representante do Poder Executivo, o diretor Eduardo, aqui presente. Então, todos aqueles que quiserem enviar suas perguntas, nós vamos buscar alguma alternativa no sentido de fazer com que elas cheguem na íntegra ao diretor, para que ele possa tirar as dúvidas dos munícipes. Quero também me solidarizar com todas as famílias brasileiras que perderam seus entes queridos em decorrência dos efeitos desse coronavírus. De ontem para hoje, um dia bastante tenebroso, triste, na semana em que supera mais de 250 mil mortos, são vidas perdidas. Do ponto de um parâmetro, nós poderíamos dizer que é uma cidade inteira do porte populacional da cidade de Hortolândia. Mais de 250 mil pessoas perderam a vida. A essas famílias enlutadas, a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, o nosso respeito e as nossas orações. Desejo também, que é um desejo dessa Câmara manifestado em todas as oportunidades que ela tem, de uma recuperação a todos aqueles que estão enfermos, de uma maneira especial ao chefe do Poder Executivo, o prefeito Ângelo Perugini, e a todos os demais brasileiros e brasileiras que estão lutando para se recuperar do Covid-19. A todos vocês, as nossas sinceras orações e votos de breve e rápida recuperação. Sejam todos bem-vindos. Agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento a participação de todos, inclusive os internautas, e na condição de presidente desta Comissão de Finanças e Orçamento, quero também deixar registrado o meu especial agradecimento aos vereadores e à vereadora Marciene Ceará, que me escolheram para poder presidir essa comissão. Muito obrigado, Eduardo Lipaus, ao vice-presidente da comissão. Obrigado pela confiança, pelo carinho, pelo respeito. Muito obrigado, Carlão, que também nos escolheu. Muito obrigado. O Carlão é membro dessa comissão. E a vereadora Marciene Ceará, já citada anteriormente. O objetivo da presente audiência pública é avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo no último quadrimestre,
conforme o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sabemos que o exercício de 2020, ele é atípico, difícil, em razão da grave crise sanitária que nos acomete. Difícil para a economia, porém, nós sempre estamos esperançosos na recuperação da atividade econômica, esperançosos com os números que serão apresentados, pois confiamos nos trabalhos do Poder Executivo, em especial da equipe técnica da Secretaria de Finanças. Para minimizar a frustração na receita, trabalham arduamente, reflexo dessa pandemia que provocou uma redução no nível de atividade econômica, atingindo a todos, inclusive e principalmente os entes públicos. Assim sendo, espero que tenhamos bom proveito dessa audiência pública, uma excelente condução dos trabalhos, pelo qual eu peço licença a todos para passar a palavra àquele que vai nos apresentar os números, o técnico da Secretaria de Finanças, o diretor Eduardo, já mencionado anteriormente. Peço, antes da palavra ao Eduardo, aos meus nobres colegas vereador Carlão e Eduardo Lipaus, para que nós possamos, lá do plenário, a gente poder participar, para poder acompanhar os números aqui no telão. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia a todos, todos os demais participantes dessa audiência pública, em que nós vamos apresentar aqui as metas fiscais, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, as metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2020 e também ao sexto bimestre, de 2020. Então, com essa audiência aqui, na prática, nós estamos apresentando todos os resultados do ano de 2020, na nossa execução orçamentária, financeira, contábil, com as metas previstas lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como já foi apresentado pelo vereador Ananias, que preside a comissão aqui de Finanças e Orçamento, um ano extremamente difícil, um ano difícil para todos, um ano difícil para o mundo, para o Brasil, para todas as cidades, todas as regiões e para todas as pessoas, todas as famílias. Uma gravíssima crise sanitária causada pela pandemia, que se inicia, obviamente, lá no finalzinho de 2019, mas, na verdade, se amplia para o mundo aí, a partir de março, fevereiro, março do ano passado, no Brasil, principalmente a partir de março, segunda quinzena de março. E, a partir daí, nós temos esses dados, esse quadro terrível de mais de 250 mil mortes no Brasil, em menos de um ano, para um número trágico. E, logicamente, além de todos os efeitos sobre a saúde pública, sobre a vida das pessoas, tem produzido efeitos terríveis também sobre a economia, como um todo, no Brasil, no mundo. E isso vem gerando sérios problemas para as finanças públicas de todos os entes do governo federal, dos estados e dos municípios, porque você passa a ter uma pressão dupla, que é uma pressão que gera desequilíbrios, obviamente. De um lado, queda de receitas, em muitos momentos, e do outro, uma pressão por gastos, principalmente na saúde. Então, é aquele terrível movimento que torna muito mais difícil a gestão do orçamento, a gestão das finanças públicas, e isso em todos os lugares, todos os municípios. E, com certeza, Hortolândia não fica fora disso. Tivemos um ano de 2020 bastante difícil, sob esse ponto de vista também, mas a gente vai apresentar aqui as metas, o resultado de 2020 e apresentar e mostrar que
os esforços e as medidas que foram tomadas ao longo de 2020 permitiram a gente ainda, de uma certa forma, fazer essa travessia do ano, conseguindo resultados bons dentro da conjuntura que a gente viveu e ainda vive, né? Tenho chamado a atenção em todas as reuniões, todas as conversas, que, na verdade, o problema não acabou, né? Nem o problema da saúde pública, nem o problema econômico, o problema das finanças. Nós continuamos ainda em sinal de alerta, né? Mas a gente vai apresentar aqui as metas, toda a avaliação das metas fiscais, e a gente vai observar que conseguimos, de uma forma ou de outra, fazer essa travessia de 2020, apresentando até bons resultados. E o que eu queria apresentar, por que nós conseguimos bons resultados? Porque, de um lado, nós buscamos recursos adicionais de diversas formas para enfrentar uma certa queda na arrecadação que a gente sabia que viria, né? Então, foram recursos através de emendas, recursos específicos na área da saúde, além de outras operações que já estavam contratadas de crédito. A gente procurou esses recursos adicionais para buscar manter, de uma certa forma, a arrecadação geral, né, em relação àquilo que estava previsto, já sabendo que vários itens de receita iam apresentar uma queda, uma redução em relação ao que estava previsto. E, de outro lado, a gente procurou canalizar as despesas, obviamente, para a área da saúde, fundamentalmente, que era a área mais demandada nessa crise, né? E procurando reduzir e segurar outras despesas correntes, despesas normais, né? Para tentar buscar um certo equilíbrio. Então, o que a gente vai ver aqui é exatamente os resultados desse movimento. Aqui a gente tem, nessa primeira tabela, no primeiro slide aqui, o resultado orçamentário, na verdade, a receita nossa, né, no terceiro quadrimestre e, portanto, também no acumulado ali, que é o número que eu quero chamar a atenção, é a receita no ano de 2020. Nós tivemos aí uma receita, a receita prevista atualizada era de 981 milhões, a receita corrente prevista, atualizada ali no começo do ano passado. Mas nós conseguimos arrecadar, efetivamente, 930 milhões, né, como receita corrente. E aí vocês podem observar as receitas de impostos, que são uma receita fundamental. Aqui nós estamos falando basicamente do IPTU, do ISS e do ITBI, em que nós tínhamos uma previsão de 233 milhões, nós chegamos muito próximos do que estava previsto. Chegamos a 230 milhões, né? Então, uma receita 3 milhões abaixo aí, apenas 3 milhões abaixo do previsto, né? As receitas, vou chamar a atenção das principais, né? As transferências correntes, e aqui nós temos um bloco grande de recursos, que são os recursos tanto transferidos pelo Estado, o ICMS, o IPVA, né? O Fundo de Participação dos Municípios, que é transferido pela União, né? E recursos do SUS, recursos do Fundeb, outras transferências. Eles somam a maior parte das receitas do município, eram 635 milhões previstos, e a gente chegou a 607 milhões previstos. Tivemos uma perda também, né? Então, já estou passando aqui os números e as dificuldades que a gente enfrentou ao longo do ano todo. E as receitas de capital, aqui é bom chamar a atenção, que são basicamente as receitas de operações de crédito que a gente já tinha contratado. Na verdade, grande parte delas nós já tínhamos contratado até 2019. E aqui eu estou me referindo às receitas da operação de crédito da CAF, né, para fazer conjunto de obras aí pela cidade, de infraestrutura, que já foram contratadas lá em 2018, na verdade, mas enfim. Você tem a liberação e o desembolso em 2019, 2020 e ainda em 2021. Então, ali nós temos a previsão atualizada, mas é a previsão total dos valores, né? Nem todos esses valores ainda entraram, obviamente, eles estão entrando ao longo dos anos.
destes anos aqui, e a gente tem já realizado, a gente arrecadou R$60.391.000 em 2020. Aqui, fundamentalmente, é CAF, PEMAT, né, modernização tributária, os recursos, começaram a entrar os recursos do FINISA, né, e mais alguns recursos da mobilidade urbana ainda não tinham entrado ainda, devem entrar agora, a partir de 2021 devem entrar. Então, principalmente PEMAT, FINISA e CAF. O grosso desses recursos aí, R$60.391.000 em 2020. Né? E aí, quando eu já chamei a atenção em outras audiências, quando a gente fala na importância dessas receitas de operação de crédito, é para elas continuarem sustentando os investimentos no município. Né? Investimentos em infraestrutura, investimentos em reformas e ampliações das unidades, seja na área da saúde, da educação, da cultura, do esporte, enfim. Esses recursos, né, parques lineares, enfim, é o grosso, é a principal fonte de financiamento para grandes obras de infraestrutura. Né? Então, eles foram fundamentais, são fundamentais e continuam sendo fundamentais para a gente manter os níveis de investimento. Bom, ao fim e ao cabo, vocês podem observar que nós tínhamos ali uma receita total, bruta, né, de 1.176 bilhões, que era o previsto, e nós conseguimos arrecadar, de fato, 991.237.000 reais ao longo de 2020. Bom, estes números a gente pode e deve fazer uma comparação com 2019, né? Porque ali a gente já observou que o que estava previsto, nós tivemos dificuldades de atingir os resultados. Mas vamos comparar com 2019 para ver que o esforço de arrecadação acabou sendo grande, de tentar manter as nossas receitas, né? E na hora que a gente compara aqui as últimas colunas ali, do acumulado entre 2019 e 2020, nós vamos observar que com toda a crise que a gente viveu em 2020, nós conseguimos ampliar boa parte das receitas, ampliar as receitas como um todo e ampliar as receitas nossas em diversos itens, né? Como eu já chamei a atenção, as receitas correntes nossas, né, elas foram de 875 milhões ao longo de 2019 e elas foram de 930 milhões em 2020. Quer dizer, nós conseguimos ampliar em mais de 6% as nossas receitas correntes. As receitas de impostos, taxas, que basicamente, de novo, IPTU, ISS e TBI, elas praticamente empataram, né? Nós arrecadamos 231 milhões em 2019, 230 milhões em 2020. Houve praticamente um empate aí na arrecadação. E a gente tem que entender que a crise que se abateu, ela atingiu fortemente, por exemplo, a arrecadação do ISS. Né? A arrecadação, quando você tem uma economia que para, quando você tem as pessoas que não vão mais comprar, os prestadores de serviços estão perdendo recursos, estão perdendo vendas, quer dizer, e uma crise que se abate, e ainda se abate, né, sobre grande parte dos prestadores de serviço, o impacto sobre o ISS é gigantesco. Então, mesmo com tudo isso, nós conseguimos quase que manter a nossa receita de impostos. O outro item importante aí para destacar são as transferências correntes, como eu já comentei, ICMS, IPVA, FPM, recursos do SUS, do Fundeb. Aí nós temos uma ampliação nessa receita, né? Passou de 533 milhões para 607 milhões, quase 608 milhões, um aumento de 13,8%. E as chamadas outras receitas correntes também ampliaram um pouco, de 11 para 13 milhões. E as receitas de capital, aquelas que eu estou mencionando, que são as operações de crédito, passaram de 33,6 para 49,9, quase 50 milhões em 2020. Né? Um aumento aí de quase 50% na entrada, na arrecadação desses recursos. Então, tudo isso fez com que a nossa receita total passasse de 915 para 991 milhões. Né? Se a gente descontar o Fundeb,
as deduções do Fundeb, a nossa receita passou de 849 milhões para 923 milhões. De qualquer maneira, um aumento na arrecadação superior a 8%. Então, esses dados são impactantes, porque isso mostra, evidencia todo o esforço de manter ainda, buscar manter novas fontes de recursos e manter a arrecadação como um todo. E aí a gente pode mostrar aqui, até um pouco mais detalhadamente para todos, as dificuldades que a gente enfrentou. E aí depois, na sequência, eu já digo aqui aonde que nós vamos buscar os recursos adicionais. Vejam só, na hora que a gente abre em detalhes as principais receitas, o ICMS, nós tínhamos previsto 248 milhões e arrecadamos 238, né, uma queda aí de quase 10 milhões, entre o previsto e o realizado. O ISS, como eu também já comentei, tínhamos previsto 132 milhões, arrecadamos 129, chegamos muito perto, né? Mas vamos lembrar que essas previsões de ICMS, de ISS, foram todas feitas lá em 2019, em meados de 2019. Então, ninguém imaginava a crise que nós teríamos. Então, eram previsões normais, sem nenhum exagero, mas eram previsões baseadas num crescimento normal da economia, de 2,5%, nada fora disso. E nós tivemos uma queda, né? Uma queda aí de 4,5% da economia em 2020. O Fundeb também sofre com isso, nós tínhamos previsto 125 milhões, arrecadamos 124, mas chegou perto também. FPM, Fundo de Participação dos Municípios, tem que lembrar que o FPM, ele é formado, né, a União transfere recursos do FPM para os municípios a partir da arrecadação do IPI, do Imposto de Produto Industrializado, que também sofreu, e do imposto de renda de pessoa física e jurídica, que é pago, né? Então, lógico que toda essa arrecadação também sofreu, né, ao longo de 2020. Então, os recursos do FPM foram menores. Recursos do SUS, estrito senso aqui, era previsto 72 milhões, foram arrecadados 55, mas eu vou fazer um comentário. IPTU, praticamente arrecadamos o previsto, né, de 38 milhões, arrecadamos 38, pouquinho. O IPVA, também ficamos um pouco acima até do previsto, de 31 para 32 milhões. Até é bom lembrar, porque o IPVA as pessoas pagam em janeiro, fevereiro, março, e nós não tínhamos ainda a crise com todos os seus efeitos no começo do ano passado, né? Então, a gente vai ter que analisar hoje de perto a arrecadação do IPVA esse ano, né? Estamos tendo que olhar de perto isso aí. FNDE, de 21, arrecadamos 21,9, e o ITBI também chegamos ali muito perto do que estava previsto. Se vocês olham por esses números, as principais itens, vocês falam, mas espera um pouquinho aí, como vocês chegaram, então, a arrecadar mais, né? Como que, no geral, arrecadaram mais do que o previsto, se vários itens aí estão negativos? Bom, fundamentalmente, nós tivemos que aderir à Lei Complementar 173, ali aprovada no ano passado, no Congresso, né? Que era exatamente a lei que concedeu auxílio financeiro aos municípios, aos estados e municípios, compensando a perda de arrecadação que seria enfrentada, né? Então, por conta da Lei Complementar 173, nós conseguimos, não estão nessa tabela os números, mas cerca de 30 milhões de reais a mais, né? Que não estavam nas previsões iniciais do orçamento, obviamente, a título de auxílio financeiro. Então, esses 30 milhões compensaram aí essa perda que a gente observa aí nos principais itens de receita. E esses recursos, é bom lembrar que esses 30 milhões de reais, esse auxílio financeiro, é um recurso livre, um recurso para cobrir todas as despesas necessárias decorrentes aí dessa crise. Esses recursos eram livres. E a gente conseguiu também uma quantidade significativa de recursos específicos para a área da saúde, né? Aí você tem um outro bloco de recursos para o enfrentamento da pandemia, né? Especificamente. Eu chamo a atenção para os senhores porque a lei complementar e os 30 milhões que ela concedeu a todos, enfim, o valor que ela concedia a todos os estados e municípios, eram recursos livres. Esses recursos não eram para ser gastos só
exclusivamente para o Covid, né, no combate. Mas tinha uma parcela que eram recursos da saúde, aí sim, diversas emendas, diversas liberações importantes ali de recursos para o atendimento da saúde, para o Covid. Bom, olhando agora um pouco o lado das despesas, né, nós temos aqui, né, o outro lado da moeda, né, quer dizer, ao longo de 2020, nós tivemos aí empenhado, vou pegar só os valores acumulados ao longo do ano todo, nós tivemos empenhado 825 milhões em despesas correntes, e aqui elas estão distribuídas em pessoal e encargos, foram 400 milhões, juros e encargos da dívida, 7 milhões, outras despesas correntes, tirando a folha, né, ativos e inativos, 382 milhões, e a intra-orçamentária, que são despesas, repassos para o sistema previdenciário, 34,5 milhões. E as despesas de capital empenhadas chegaram a 88,9 milhões, sendo 72 milhões em investimentos e 15,7 em amortização da dívida. Então, perfazendo tudo isso, 913, quase 914 milhões empenhados. Então, essa é o resultado que a gente conseguiu obter ao longo do ano de 2020. Se nós observarmos que nós tivemos ali uma arrecadação, né, deduzido o Fundeb, até dá para observar isso aqui. Se nós tivemos uma arrecadação, na tela anterior, vamos lá, deduzido o Fundeb ali, uma arrecadação total acumulada de 923 milhões, né? E tivemos uma despesa empenhada, né, de 913 milhões, é isso que nos deu aí um superávit, na última linha, de 9,6 milhões. Conseguimos chegar a isso, no geral, né? No conjunto aí de todas as receitas e despesas, olhando isso, chegamos a um superávit de 9,6. E se for olhar só o liquidado, que aí são as despesas que efetivamente foram comprovadamente, né, dispendidas ao longo de 2020, né, até 31 de dezembro, nós tivemos ali um superávit de 45,4 milhões. Né? Mas a gente não pode esquecer que uma parte aí dessa diferença entre 913 milhões e 878 milhões, uma parte é inscrita em restos a pagar e tem que ser, está sendo paga em janeiro de 2021. Então, são os valores que são despesas líquidas e certas, e que a gente, muitas vezes, medições de prestação de serviços, feitos em dezembro, enfim, uma parte da folha também de pagamentos do último período, então tudo isso acaba sendo pago, recolhimentos previdenciários, então acaba sendo pago no princípio de janeiro, é inscrito em restos a pagar, então, logicamente, o resultado nosso não é de 45,4 milhões. O melhor indicador é o 9,6 milhões. Esse sim é um indicador nosso do superávit que a gente observou aí ao longo de 2020. O resultado bem, logicamente, bem apertado, né? Mas conseguimos fazer a travessia. Essa é a... Vamos dar uma olhadinha na comparação, que isso também é importante, na comparação com 2019. Então, veja só, nós tivemos uma pressão maior de gastos, né, como já era esperado. Então, todos os valores empenhados aí em 2019 chegaram a 823 milhões, a despesa total, sendo que foram 745 milhões em despesas correntes e 78 milhões em despesas de capital. Em 2020, houve um aumento no valor empenhado, nas despesas totais empenhadas, de 11%. Nós chegamos a 913 milhões, quase 914 milhões. Na hora que você vai olhar item a item, vocês percebem que a despesa com pessoal e encargos subiu muito pouco, abaixo, inclusive, das despesas totais, 4,8%. Juros e encargos da dívida,
nós tivemos uma queda, inclusive, de 8,7% para 7,5%, então uma queda de 14%. E por quê? Porque no momento que nós aderimos à Lei Complementar 173, nós tivemos também a possibilidade de renegociar o pagamento de dívidas que nós tínhamos, né? Como nós renegociamos, na verdade, nós alongamos o prazo dessas dívidas, nós não precisamos, todos os municípios que aderiram ao 173, não precisaram pagar os encargos dessa dívida no ano passado, de maio a dezembro, né? E estamos retomando o pagamento agora, né, em janeiro. Então, isso permitiu aí uma certa economia, né? Economia pequena, mas uma economia de juros, encargos da dívida e também a amortização delas. Nós tivemos a possibilidade de suspender o pagamento, como, aliás, todos os municípios, todos os estados. Então, isso deu uma economia da ordem de uns 3 milhões de reais ao longo do ano, né? Não é uma economia gigantesca, mas na crise que a gente viveu, foi uma economia importante. E mesmo com tudo isso, vocês podem observar, as outras despesas correntes, aí sim subiram bastante, e aí tem toda uma gama de gastos ligados à saúde, né, medicamentos, máscaras, EPIs, enfim, tudo que se teve envolvido aí, principalmente na área da saúde, onde mais nós tivemos que gastar, e tivemos aí na manutenção e ampliação dos investimentos, por conta daquelas operações de crédito principalmente. Então, nós conseguimos sustentar investimentos mesmo no meio dessa crise, e os investimentos subiram 21% de um ano para o outro. Bom, aqui tem um quadro interessante, o próximo, que são os recursos por função, por área, né? E é lógico que a área da saúde, vocês vão ver aí, a área da saúde e a área do urbanismo, e dá para explicar. A área da saúde, com certeza, foi aquela que, uma das que a gente mais teve ampliação dos gastos, das despesas em 2020, né? Ela subiu, os valores empenhados subiram 16,8% e os valores liquidados 17,4% na área da saúde, lógico, por uma pressão diante da crise sanitária. A educação teve um aumento mais pequeno, porque a educação também foi uma outra área que sofreu de outra forma, né? As escolas tiveram fechadas, tal, então o aumento foi bem menor, e um aumento menor do que o total, né? O aumento do gasto. E o urbanismo, nós tivemos um aumento por conta do aumento dos investimentos, do volume dos investimentos, né? Então, os investimentos em obras, infraestrutura, estão nessa área aqui, chamada urbanismo. Assistência social também, né? Eu não mencionei até aqui, mas a assistência social também, junto com a saúde, são as áreas que mais sofreram pressão de despesas. E aí, né, chegamos a um total, como a gente tem mostrado, um aumento de despesas empenhadas de 11% e liquidados de 12,3% na hora que a gente compara com o ano anterior. E aqui, para a gente começar a apresentar as metas fiscais e os resultados mais gerais, podemos observar aqui um resultado nominal, né, importante, de 47,4 milhões, o que, na verdade, ele representa basicamente a variação da dívida toda nossa, né, de 2019 para 2020, né? E é importante que se diga aqui que a dívida consolidada era de 178 milhões, passou para 227. A dívida líquida, né, descontada ativos disponíveis, haveres, menos os restos a pagar, passou de 104 para 152 milhões. E nós tivemos, portanto, uma dívida fiscal líquida de 95,7, passando para 143 milhões. Aí a grande questão é, mas aumentou a dívida fiscal líquida, tal, e aí? Como que é isso, né? Qual é a governabilidade sobre esse número aí, né? Um aumento da dívida fiscal líquida do município. O que isso significa? Na verdade, o principal indicador que a gente tem que estar acompanhando de perto, né, é esse aqui, são os limites do nosso endividamento, né? Não adianta só olhar o número ali absoluto, tem que olhar os limites.
O que a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que a Resolução 40 ali do Senado determina é que o município pode se endividar até o limite de 1,2%, 1,2% da sua receita corrente líquida, ou 120%. Então, se ele tem uma receita corrente líquida de X, ele pode ter uma dívida que seja 120%, ou 1,2 vezes aquela receita corrente líquida. Esse é o limite que todos os municípios têm, né? A nossa dívida consolidada líquida é de 152 milhões. E a nossa receita corrente líquida, em 2020, a receita corrente descontada algumas questões, alguns itens, ela chegou a 783 milhões. Então, nós tivemos, na verdade, um endividamento, nós temos um endividamento que é de 19%, né, da receita corrente líquida. Ela está muito abaixo do limite. Então, isso significa que a Hortolândia tem margem. Como a gente sempre falou, em todos os momentos que tivemos aqui, com projetos solicitando, né, aprovação de operações de crédito e tal, esse é o número fundamental. Esse é o número fundamental, né? E aí, com a compreensão de todos aqui nessa casa, a partir dos dados que a gente tem, a partir também da aprovação do Senado Federal, a partir da aprovação do Tesouro Nacional, porque se esses números não forem bons, o Tesouro também não aprova a operação de crédito, nem o Senado Federal, não é nada. Então, a gente tem um fôlego, a gente tem um espaço importante ainda para endividamento. E quando eu falo aqui em endividamento, eu quero chamar sempre a atenção. Na verdade, são operações de crédito para investimentos, normalmente para investimentos, né? Normalmente não, aliás, sempre para investimentos, porque já faz um bom tempo que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca muitos entraves para municípios que quiserem fazer alguma operação de crédito para custeio. Isso aí é muito difícil. A chamada ARO, né, antecipação de receita orçamentária, já está descartada faz muito tempo. Então, os municípios, os estados que querem operações de crédito, que buscam, que têm condição, que têm margem, que têm projeto, normalmente fazem para investimentos, né, para buscar investir mais na sua cidade, no seu estado. Resultado primário, um outro indicador importante, uma meta importante. Nós tivemos no acumulado, também olhando aí a penúltima coluna, a última coluna, nós tivemos, quando a gente olha só receitas primárias e despesas primárias, nós tivemos um resultado de 19 milhões de reais. Um resultado superavitário, na hora que a gente pega o total das receitas fiscais menos o total das despesas fiscais primárias, nós tivemos um resultado de 19 milhões de reais, superávit de 19 milhões de reais, né? É bom destacar que o que entra nesse cálculo aqui, para a gente calcular resultado primário. Na verdade, nós temos que calcular o total das receitas menos as receitas financeiras, né? Os rendimentos financeiros, as aplicações financeiras. E no caso das despesas, nós temos que calcular o total das despesas menos as despesas com dívida, né? Juros, encargos da dívida, tal. Isso aí tem que sair do cálculo. Na hora que a gente faz essa conta, nós chegamos ao resultado primário, chamado resultado primário, deduzido das receitas financeiras e as despesas também de ordem financeira. Aí nós temos o chamado resultado primário, foi de 19 milhões positivos, superavitário. Tivemos um superávit primário de 19 milhões. Em 2020. E aqui, nas últimas telas que a gente tem que apresentar, resultado com o ensino, os tais 25% da educação, nós chegamos, na verdade, conseguimos chegar a 26,03%, 26%, né, de despesas no ensino, né? Num grande esforço da Secretaria de Educação, num grande esforço do governo, num grande esforço também da Secretaria de Finanças, administração, todos envolvidos aí, conseguimos chegar a esse número de 26%, né? Os valores liquidados e pagos um pouco abaixo, mas na verdade, na hora que a gente executou, liquidou e pagou os valores referentes a janeiro, os restos a pagar, né, na educação em janeiro, nós também chegamos a valores próximos ali a 26%. 25,9%
nos valores liquidados, inclusive na educação em 2020. É bom saber que, vamos lembrar a todos que os valores referentes aos 25%, você precisa ter valores empenhados e liquidados superiores a 25%, mas até 31 de janeiro do ano seguinte, né? Então, se a gente contabilizar já os valores que foram empenhados, liquidados e pagos aí até 31 de janeiro, a gente chegou a praticamente 26%. Recursos do Fundeb, importante também, nós temos os recursos que a gente recebeu, uma aplicação mínima tem que ser de 60% em profissionais do magistério, e você tem que ter uma aplicação mínima também de 95%, tem que gastar pelo menos 95% de todos os recursos do Fundeb recebidos. Nós tivemos, de fato, valores, despesa com magistério, né? Iguais a 75,2%, o mínimo é 60%, e as demais despesas foram de 24,8%. E nós conseguimos aplicar todos 100% aí dos recursos do Fundeb, recursos recebidos. Então, também a aplicação do Fundeb, e a última tela nossa, importante, são os recursos na saúde. Lógico, né? Nós temos uma aplicação mínima obrigatória de 15% das receitas de impostos e nós aplicamos 24%, praticamente 25% das receitas de impostos na área da saúde, né? Hortolândia já aplica mesmo bem acima dos 15%, muito acima dos 15%, e num ano como esse, isso mais uma vez se mostrou necessário, né, para atender toda essa crise na área da saúde pública que atingiu o Brasil e o mundo. E aqui, a última tela, com as nossas despesas com o pessoal. Mais uma vez, procuramos manter essas despesas sob controle, né? Era fundamental manter sob controle, e o limite, que é de 54%, limite máximo para a despesa com o pessoal, e o limite prudencial, que é de 51,3%, né? Nesse ano de 2020, nós ficamos em 46,7%, a despesa total com o pessoal, despesa líquida com o pessoal, um pouco abaixo, inclusive, do que 2019, né? Que foi de 49,0%, 49% da receita corrente líquida. Então, diante desses números, a gente consegue demonstrar que fizemos a travessia. Muita dificuldade, queda de algumas receitas, compensamos com outras, seguramos algumas despesas que tinham que ser reduzidas, conseguimos gastar mais na saúde, principalmente, assistência social, e mantivemos obras já previstas em andamento que tinham recursos financiados. E, diante disso, fizemos, de fato, essa lição difícil, mas absolutamente necessária, inclusive para a gente enfrentar esse outro momento que está colocado agora em 2021, uma continuidade ainda de dificuldades, a gente está vendo, tanto na área da saúde, como também na economia, né? Ainda rescaldos aí do ano de 2020, e esperamos que, mesmo no primeiro semestre, a gente não tiver ainda muito fôlego, mas que no segundo semestre a gente possa ter uma condição melhor, com as atividades voltando cada vez mais, né, com a vacinação ampliando, a expectativa é de que a gente consiga ter uma condição melhor, pelo menos a partir do segundo semestre de 2021. Então, encerro por aqui a apresentação e fico à disposição aí para questões sobre as nossas metas aqui de 2020. Quero agradecer a apresentação do Eduardo Marques. Muito obrigado, foi bastante, de maneira de utilizar de uma linguagem simples e objetiva para fazer com que todos possam compreender.
Nós temos agora disponibilizados as questões, acho que o vereador Eduardo Lipaus, com a palavra para poder fazer as ponderações e perguntas dele. Bom dia, Eduardo, meu xará, né? Bom dia, presidente, parabéns pela condução da comissão, vereador Carlão, né? Muito profissional a sua apresentação, Eduardo. Só para a gente tirar algumas dúvidas aqui, que é importante, né, para a gente poder saber como caminhar daqui para frente, né? O ano de 2020, um ano muito apreensivo, um ano que nós tivemos aqui na Câmara Municipal, quem já estava aqui, os vereadores que já estavam aqui anteriormente, tivemos que votar algumas leis com base na Lei 173 de 2020, uma das quais que eu me lembro foi que nós autorizamos a Prefeitura a não fazer o repasse da parte patronal para a Ortoprev, o que veio a somar e contribuir para que nós pudéssemos atravessar esse momento, né? E quando o Eduardo fez a apresentação ali para a gente, mostrou que nós fechamos com superávit, mas na hora que foi ali para a questão do repasse, da questão do ICMS, dos impostos federais que vêm para o município, nós observamos que tivemos quedas em todos. E que os 30 milhões que veio para o município de Hortolândia, se eu não estiver enganado, foi parcelado em 6 parcelas, através dessa lei, ele veio a somar para que a gente tivesse superávit. Eu tinha um pouco de dúvida, se você pudesse me esclarecer, porque existia uma estimativa de uma arrecadação em torno de 1 bi. Uma estimativa, parece que esse número apareceu em algum momento aí. E aí aparece uma arrecadação de 923. E aí, quando vem a palavra superávit, gera uma confusão na cabeça da gente. Se esse superávit ele é calculado em cima daquilo que estava previsto ou em cima daquilo que de fato se arrecadou. E uma outra dúvida também é que se essas leis que nós aprovamos, dessa ajuda, desse custeio de 30 milhões e essas leis que foram aprovadas aqui, se essa lei ainda ela permanece em vigência, se muda alguma coisa agora de janeiro de 2021 para frente. Bom, duas questões importantes em cima das perguntas do vereador. Com relação ao superávit, ou aquele resultado, ele é em cima do valor arrecadado, né? Então, quando a gente faz a comparação entre o previsto e o arrecadado, é só para mostrar as dificuldades que nós tivemos ao longo de 2020, entre o que nós tínhamos previsto lá em 2019, né, que aconteceria em 2020, né, mas nós não tínhamos previsto, obviamente, nenhuma pandemia, nenhuma crise desse tamanho. Então, nós ficamos abaixo em vários itens entre o previsto e o arrecadado. Na hora que a gente vai calcular o superávit, os resultados, né, primários, nominais, é em cima do arrecadado, efetivamente do arrecadado. Por isso que eu digo que a gente teve que fazer um duplo movimento, tentar sustentar de alguma forma a receita como um todo e segurar algumas despesas, sabendo já que na saúde nós teríamos maiores despesas, né, inclusive do que estava previsto. Então, a gente teve que fazer esse duplo movimento para ter um resultado final ainda superavitário. E foi muito bem lembrado que, com certeza, o apoio aqui da Câmara no parcelamento e na renegociação e parcelamento, de fato, dos encargos patronais previdenciários, junto ao Ortoprev, por exemplo, foi fundamental. Esse era uma das questões que a Lei 173 lá permitia, né, a gente prorrogar pagamento de dívidas e prorrogar, né, parcelar o pagamento de encargos previdenciários da parte patronal. E isso foi também fundamental para a gente conseguir chegar a esses resultados ali que a gente chegou. Inclusive um resultado primário de 9 milhões, né, positivo ao longo do ano. Só esse parcelamento aí, a importância de prorrogar, né, nos gerou aí uma economia, vamos dizer assim, de 10 milhões de reais. Cerca de 10 milhões de reais. Né? Então, isso teve um impacto enorme do ponto de vista da despesa. A gente conseguiu segurar essa despesa, né, de 10 milhões de reais,
Vocês viram que mais uma redução de 3 milhões de reais em juros e amortização das outras dívidas que o município já tinha, aí já são 13 milhões, e quando a gente recebe 30 milhões de auxílio financeiro, nós já estamos tendo uma diferença aí de 43 milhões, né? 30 milhões de receita, que não era prevista, mas que a 173 permitiu, e 13 milhões de cara a menos, né? De despesas com previdência e com dívida. Então, abriu-se um fôlego de 43 milhões. Sem esse fôlego, obviamente, nós não teríamos chegado pagando tudo em dia, né, até o final do ano. Se vocês olharem o que a gente vê, inclusive em outros municípios, é uma situação muito mais difícil, né? Se eles já tinham atrasos, já demoravam para pagar fornecedor, folha e tal, com essa crise a coisa ficou muito pior, né? Aqui a gente sempre conseguiu manter as contas em dia e conseguiu esse fôlego todo aí, né? E a aprovação desse projeto de parcelamento, né, da dívida com a Previdência foi fundamental, foi importantíssimo, né, para a gente poder atingir essas metas aqui. Assim como a arrecadação, que foi de maio a setembro. A arrecadação do auxílio financeiro ali aos municípios, né? Nós tivemos esses valores, eram parcelas aí em torno de 6 milhões por mês. Foram 5 meses, na verdade, de arrecadação, de repasse, né? Agora, e tivemos também, lógico, recursos especiais, fruto de muita atuação política junto a Brasília, tal, São Paulo, específicos para a área da saúde, né? Para a área da saúde, principalmente a área de média e alta complexidade, que envolve aí todos os nossos, o hospital, as UPAs, enfim, e todo o atendimento de média e alta complexidade envolvendo o SUS. Também tivemos um aporte importante de recursos, né, que não eram previstos inicialmente, não eram os recursos normais do SUS, né, o repasse do SUS normal. Então, aqui, esse esforço foi fundamental para a gente poder, né, manter as contas relativamente equilibradas. Só mais para encerrar, Eduardo, se você pudesse falar para a gente quando e como, ou se já foi retornado a questão do repasse da parte patronal, se eu não estou enganado, que eu não estou na memória, né? Porque foi suspenso por um período, e a questão dos juros também, dos empréstimos contraídos pela administração, que também foram suspensos. Se tem um planejamento de como que isso vai ser retomado, porque quer queira, quer não, gerou um superávit, mas gerou, né, um endividamento, aí, um aumento da dívida do município disso daí, só para a gente poder acompanhar como vai se dar daqui para frente, para a gente colocar a casa em ordem. Bom, os pagamentos com relação a juros das dívidas já foram retomados, porque a vigência do acordo e da lei complementar 173 era até 31 de dezembro de 2020. Salvo se o Congresso se movimentar para procurar reeditar ali alguma medida também para continuar o auxílio financeiro aos municípios, né? A gente tem que acompanhar, está acompanhando isso de perto, né? Tem toda a discussão do auxílio financeiro às pessoas, né? E tem, lógico, uma movimentação também de estados e municípios, até porque a crise continua, né? Então, não sei se eles reeditam, prorrogam, ampliam, mas até agora não tem nada. Então, esse acordo todo da Lei Complementar 173 valia até 31 de dezembro. Então, agora a gente já teve que retomar, assim como já retomamos o pagamento das parcelas normais da Previdência própria, né, do Ortoprev, e também nós tivemos, na verdade, nós conseguimos, num primeiro momento, isso é uma informação importante, nós conseguimos homologar e aprovar o parcelamento, né, no começo de fevereiro, né, final de janeiro, começo de fevereiro, nós conseguimos homologar o parcelamento daqueles 10 milhões, mais ou menos, um pouco mais do que isso, e já íamos iniciar o pagamento. Acontece que, ainda no começo de fevereiro, aliás, meados de fevereiro, nós estivemos conversando na Ortoprev e houve um entendimento diferente ali do Ministério da Previdência, que inicialmente já tinha até homologado o acordo, tal, já estava, mas aí foi para uma área técnica e eles observaram o seguinte: nós não podemos incluir nesse parcelamento a parcela
referente a dezembro, né? Porque a lei complementar 173 diz que devem estar no acordo do parcelamento, enfim, todas as parcelas vencidas com vencimento até 31 de dezembro de 2020. E a parcela de competência do mês de dezembro, na verdade, vence no dia 10 de janeiro. É lógico que e nós estamos argumentando, tem todo um debate ali em Brasília, muitos municípios estão com essa questão, a discussão era a seguinte, bom, com certeza, o espírito do legislador não era esse, era parcelar tudo que tivesse competência de maio a dezembro, né, permitir esse parcelamento, mas o que ficou na lei, né, não levou em consideração o regime de competência, levou em consideração o regime de caixa, e aí a parcela de dezembro, que nós já tínhamos até conseguido uma pré-aprovação, tal lá, tem que ficar fora. Hã? Então, a vigência de dezembro, então a gente fala da folha de dezembro, e também 13º, né? Tem que ficar fora, não podia entrar. Então, já fizemos a nova proposta, já encaminhamos a nova proposta, com esse ajuste, essa parte ficou fora, né? E parece que já teve agora de novo uma pré-aprovação, tal, e, enfim, a gente está encaminhando para os finalmente aí essa renegociação, que ao fim e ao cabo vai ser um pouco menor. Esse acordo de dívida vai ser um pouco menor. Mas aí nós temos outro desafio, né, que é o parcelamento dessa parte faltante, né, de dezembro, que nós também estamos trabalhando em cima disso, né, do que faltou aí de dezembro e 13º. Mas já antecipando já toda a discussão que a gente está vivendo aí em fevereiro para retomar os pagamentos aí. Mas isso com certeza vai caminhar agora em fevereiro e março. Eu penso que contemplou a pergunta do Eduardo Lipaus, o vereador Carlão também vai fazer uma pergunta, mas antes, porém, até para mim poder não esquecer depois, Eduardo, nós tivemos a lei complementar 173 que permitiu esse parcelamento de juros e outras coisas, mas impôs algumas condições para os municípios, entre elas, por exemplo, a não correção da folha de pagamento. Nós percebemos um índice lá de 46% liquidado, ante 49% do ano anterior. Havendo a possibilidade legal de ter concedido o reajuste constitucional, nós não teríamos os números da maneira como foi apresentado. Mas primeiro o vereador Carlão vai fazer a pergunta e aí depois eu retomo esse tema para poder entender um pouquinho disso daí. Bom dia, Eduardo, tudo bem? É o seguinte, a Câmara aprovou um projeto para quem está com dívida na Prefeitura, para parcelar e tal. Queria saber como que anda essa situação aí. O Refis, né, na aprovação do Refis, foi importante, de fato ela entra agora a partir de março, né, 1º de março. Então, próximo período, enfim, o Departamento Tributário já está trabalhando nisso para permitir já o início do atendimento da população que vier através do Refis, até porque é dentro desse pacote de entendimento das dificuldades que todo mundo vem passando, né, o município passa e o cidadão também, né? Então, foi um pouco em cima disso, essa proposta que a gente adota de Refis e o início da vigência desse processo aí de refinanciamento de Refis a partir agora do 1º de março. E está caminhando pelos canais normais aí de atendimento, né? Então, o cidadão, o contribuinte vai ter essa possibilidade de renegociar. Está caminhando, a partir de março agora começa o atendimento disso, né? Desse importante projeto também que foi aprovado aqui. Beleza, obrigado. Contemplado também o vereador Carlão, do Nova Europa, com a pergunta que ele fez, demonstra também uma pergunta bastante importante, Carlão, que demonstra, Eduardo, como a gente sempre vem falando da importância do parlamento municipal, no sentido de atender com presteza, né?
aquilo que é proposto pelo Executivo. Então, ele lembrou muito bem de uma lei que acabamos de votar. Essa Câmara nunca se furtou das suas responsabilidades e vai estar sempre buscando, obviamente, avaliando esses números, que, de uma certa forma, por mais que a gente saiba da gravidade da crise, são crise de saúde pública, crise econômica, nós temos o conhecimento de que as transferências correntes têm um peso significativo nas receitas do município. E quando o Estado, a União, elabora o planejamento de transferência desses recursos, usa como dados anos anteriores. Então, é natural que, no ano passado, em 2020, não houvesse mesmo uma diferença muito grande nas transferências correntes. Porém, para 2021 já é esperado. É natural que é um outro orçamento. Nós estamos aqui apresentando a situação fiscal do ano de 2020, mas é sempre bom e oportuno a gente aproveitar a presença dos técnicos, e aí eu quero mais uma vez agradecer a sua presença para poder estar falando também sobre essas perspectivas de presente e de futuro. 2020, transferências correntes, tem uma dificuldade grande ao ponto da gente ter que buscar outras saídas e alternativas para poder resolver o problema fiscal de Hortolândia para esse exercício ou não? 2021, né? 2021, o ano. Nós vamos ter que estar acompanhando muito de perto, né? E aí a área do planejamento orçamentário está acompanhando, assim, mês a mês, toda a evolução da arrecadação, né? Nós, de novo, projetamos um orçamento bastante realista, praticamente repetindo naquele conjunto de receitas ali o que nós arrecadamos em 2020, né? Então, é um conjunto que está planejado no orçamento bastante realista, pé no chão, né? Em cima disso que nós chegamos até, acho que foi a pergunta anterior também do vereador Eduardo, sobre a previsão de 1 bilhão. Na verdade, a previsão de 1 bilhão é para esse ano. O ano passado a gente não tinha uma previsão, chegava a 970 milhões, não chegava a 1 bilhão. Agora, em 2021, sim, chega a 1 bilhão, mas considerando uma projeção absolutamente realista em torno daquelas receitas lá, né? Em torno do que nós arrecadamos em 2020. ICMS, FPM, e mesmo as receitas próprias, né? IPTU, ISS, esperando que efetivamente a economia vá reagindo ao longo desse ano, principalmente a partir do segundo semestre. Porque, se vocês se lembrarem bem, o problema todo de arrecadação que nós tivemos no ano passado foi principalmente abril, maio e junho do ano passado. Foi o grande período em que realmente todas as nossas receitas caíram muito, né? Depois você começa a ter uma recuperação, né, para o segundo semestre. Mas abril, maio e junho a perda foi grande, né? E aí ninguém sabia, inclusive, até onde iam as perdas, né? Mas a gente recuperou a arrecadação no segundo semestre. O problema é que, de novo, agora nós estamos num momento de expectativa, né? Ninguém sabe muito bem como que a economia vai retomar, de fato, né? Você tem muitos setores que começaram a retomada, mas tem outros que não, né? Que estão vivendo uma segunda fase de crise também. Então, é uma coisa, né, para a gente acompanhar o primeiro semestre, e o pessoal do planejamento está acompanhando de perto isso. Se a gente vai precisar de recursos adicionais, fatalmente na área da saúde a gente precisa, o tempo todo, fatalmente, né? Mas se a gente vai precisar de recursos adicionais como um todo, né? Fundamentou a sua resposta, a sua colocação. Eu quero, sem nenhuma polêmica, mas só para poder frisar que orçamento inicial não foi previsto em 2020 acima de 1 bilhão, mas em algum momento apareceu lá no atualizado 1 bilhão 175, mas também já está explicado na resposta anterior dada ao vereador Eduardo de Paus, que o superávit é dado em cima daquilo efetivamente arrecadado e liquidado, e também mantendo aí os restos a pagar. Eu vou perguntar para os técnicos aqui da Câmara, que na minha inicial, eu peço até perdão por não ter agradecido a eles, se temos pergunta das pessoas que nos assistem. O chat foi disponibilizado e não tem perguntas, né? Sim, claro, está presente.
Bom dia a todos, bom dia, Eduardo. Parabéns pela explicação. Eduardo, como que a Prefeitura vai lidar esse reforço de caixa que vocês trouxeram e deram um fôlego para todos os municípios, com a transferência da União, o auxílio emergencial e a suspensão ou prorrogação dos recolhimentos dos encargos, que estava na 173, nesse pacote. Dentro da projeção para 2020, houve essa travessia com esses 3 fatores que, de certa forma, impulsionaram a economia a nível municipal. Seria uma avaliação pessimista para 2021, considerando a redução do valor do auxílio emergencial de 600 para uma projeção de 250 a 300 reais, não sabemos o número de parcelas, e essa incógnita da possível ajuda aos municípios, aos estados, em decorrência da segunda onda do Covid. Qual a projeção que a Secretaria de Finanças de Hortolândia está traçando aí para equacionar essa queda de arrecadação aí no primeiro semestre? Bom, a princípio, nós não estamos tendo queda de arrecadação nesse janeiro e fevereiro. Entendeu? Então, nós não temos isso, então nós estamos conseguindo atingir aquilo que estava previsto, como eu falei, que a gente fez previsões conservadoras, mas fez, e encaixou as despesas nossas, pagamento das operações que foram contratadas, das despesas já existentes, tal, levando em consideração essa contenção de gasto também com o pessoal, tudo isso que já estava inclusive previsto. Isso já foi encaixado na nossa previsão de receita, que é bastante conservadora, bastante pé no chão, e nós estamos atingindo, nós estamos conseguindo, né? O que eu digo sempre é o seguinte: a gente ainda vive num sinal amarelo, né? Tem que olhar com atenção, mês a mês, semana a semana, como vai se comportando a arrecadação e torcendo para não ter nenhum outro solavanco aí, né? Já que nós não superamos a crise da saúde, né? Também não superamos a crise econômica, ainda não está superada, mas nós não estamos tendo queda de arrecadação nas primeiras semanas, dos 2 primeiros meses. Elas estão dentro do que estava previsto, mas é lógico, aquilo que a gente tem comentado, é muito pé no chão, né? E é lógico que a gente tem que ter toda a precaução, todo o cuidado, porque se a gente for olhar os últimos 5 anos da economia brasileira, o resultado geral é muito ruim, muito ruim. Acho que até apresentei no ano passado ainda, é um péssimo retrato, é uma péssima fotografia, né? É o pior 5 anos da economia brasileira, né? 6 anos já, né? Foram uma crise muito forte em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, uma recuperação muito pequena, e 2020 uma crise gigantesca. Então, nós estamos com 6 anos péssimos, né? Então, ainda nós temos que olhar com cuidado 2021, ver como vai se dar a recuperação. A gente aposta que tem uma recuperação sim, mas é lenta. Mas a gente tem que pensar que, mesmo com toda a recuperação em 2021, ela vindo, a gente crescendo 2%, 3%, ainda não vai cobrir tudo que nós perdemos em 2015, 16, 20, não vai, né? Nós estamos ainda com... a economia brasileira é um paciente ainda na UTI, né? Um paciente na UTI, né? Tentando ver a situação... por isso tem que monitorar muito de perto, né? Eu repito a pergunta anterior, se tem mais alguém no plenário com alguma pergunta, para a gente já ir finalizando, até porque já excedemos a 1h20 de audiência pública. Temos mais pergunta de alguém presente aqui no plenário? O doutor Adriano já havia informado que não tem do internauta, né? Então, quero agradecer, Eduardo, nós temos 2 hoje aqui, o Eduardo Marques, técnico da Secretaria de Finanças, muito obrigado. Peço para estender os nossos agradecimentos a todos os demais técnicos de lá, convidá-los para te acompanhar na próxima, não que a sua presença única nos incomoda, muito pelo contrário, nós estamos num momento de pandemia, mas é sempre prudente e bom a gente ter a participação
da população, da sociedade, dos técnicos, dos parlamentares, dos funcionários, dos servidores públicos participando dessas audiências. É aqui a oportunidade legal, transparente, da gente poder superar as nossas dúvidas. Então, muito obrigado. Quero agradecer também a presença do Eduardo Lipaus, vereador, vice-presidente da comissão. Muito obrigado pela presença, vereador Lipaus. Quero agradecer a presença aqui do vereador Carlão do Nova Europa. Muito obrigado pela presença. Como parlamentar, a primeira audiência pública dele, né, Carlão? Mas vai estar participando de todas as outras aí. Agradecer os servidores aqui da Câmara Municipal que nos acompanharam e a todos os internautas que nos assistiram. Considero encerrada essa audiência pública. Muito obrigado e que tenham todos um bom dia.